Bom, eu ia dar um giro, mas deixa eu já incluir essa história da cunhada do Dias Toffoli, que é boa também para a gente comentar, para ouvir Piotr, Marcília e Augusto, porque uma reportagem do Estadão, jornalista, foi até o endereço registrado como sede da empresa Meredith Participações, que pertence aos irmãos de Dias Toffoli, em Marília, no interior de São Paulo. O imóvel apresenta sinais de deterioração, com pintura rachada e pisos quebrados. No local, quem recebeu a equipe foi Cássia Pires Toffoli, cunhada do ministro, que negou que o seu marido tenha sido sócio do resort. Eu falei até para minhas irmãs, eu tenho vontade de sumir daqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Tayayá, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele se tornou sócio do... Como sócio, moço? É? Ô, moço, dá uma olhada na minha casa. Você tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Mas é que os documentos da junta comercial... Eu não tenho nem dinheiro para arrumar minhas coisas da minha casa. Se você entrar dentro, você vai ficar assustado. Não, imagino. Eu estou cuidando do meu irmão com Down, ele mora aqui, não tem nada a ver com sede. Carlos, vem aqui. Mas é que os documentos eu não estou inventando, moça, é que os documentos da junta comercial mostram isso e eu vim aqui justamente para perguntar para o José Eugênio. Não, eu não sei de nada. Bom, o José Carlos, o outro irmão de Dias Toffoli, já apareceu em documentos oficiais como presidente da empresa Meredith Participações. Ele é padre da Diocese de Marília. A reportagem também foi à residência do religioso, uma chácara chamada Recanto 4, localizada num condomínio Estância Uberlândia. Pelo interfone, ele disse, entre aspas, até logo, passar bem, depois da identificação da equipe. E aí não tem mais informações a respeito do que teria dito o padre, irmão do ministro Dias Toffoli. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Parece que a cunhada do Toffoli ali, a Cássia, né, foi pega de surpresa. Ela ali me pareceu muito espontânea ao conversar com o jornalista e dizer que não sabia que a casa, que inclusive ela disse que foi financiada pela Caixa Econômica Federal por 25 anos, seria a sede da tal Meredith Participações, que tinha adquirido 33% do resort Tayayá, que depois foi vendido para um advogado da JIF. Boa noite. Meredith, que é Meredith DT, Dias Toffoli, né? Muito provavelmente. E o padre, então, só falou isso? Nem deu um Deus te abençoe? Passe bem? Bom, enfim. Boa noite, Paula. Que falta de uma bênção ali. Pois é, pelo menos uma bênção, né? Talvez algo assim. Boa noite, Piotr, Paula, Augusto, boa noite, Consta, toda a audiência. Veja, isso é uma completa loucura, né? A gente só piora. Só piora. É o que a gente falou ontem. Onde vai... Qual é o próximo passo? O que a gente vai descobrir mais do Toffoli? A família Toffoli agora vai ser dono de ferro velho, desmanche, cabaré... Onde vai parar isso? É um negócio e é daí para baixo, não tem nem sofisticação. Cassino. Cassino já tem, blackjack, um negócio inimaginável, é até dá graça de tão absurdo que é. Aliás, o Toffoli, fica uma dica para ele, já que ele recebeu de chinelo o pessoal no resort, eu acho que o Toffoli tinha que começar a ir trabalhar de chinelo. Vai trabalhar de chinelo e recebe pessoal de toga, porque ali no resort parece que era a parte séria da vida dele. Ali era o trabalho. O STF é bico. Ele ali vai, talvez, eu vou ter que ir lá no STF hoje, né? Vai de chinelo ali. Agora, na toga, ponha no resort, que é a atividade principal dele, me parece. Eu fico chocado, sobretudo com essa matéria, né? A moça chega e fala, bom, eu não tenho aqui, olha para minha casa, como é que eu posso ser sócia? Ou como é que meu marido pode ser sócio de um resort se eu moro aqui na periferia, com um carro alugado, com a funilaria mal pintada, com uma casa velha, enfim, um negócio absurdo. Então, de duas uma, se a gente tem essa pessoa ou essa família sendo dona do resort, ou o marido dela leva uma vida dupla, né? Então, de dia, ele é milionário, dono de um resort, e à noite ele finge que é pobre e vai se deitar com a mulher nessa casa da periferia. Ou é isso, e aí, enfim, precisa ser uma questão psiquiátrica mais do que qualquer outra coisa,
ou nós estamos diante de um laranja. E o Toffoli é, portanto, alguém... Chegamos nesse lugar. O ministro Toffoli é um ministro que tem laranjas. Veja, ter laranja é coisa de bandido. Bandido tem laranja. É isso, não tem jeito. Ou é uma vida dupla dessa família, ou o ministro Toffoli tem laranjas. Forte candidato a réu, né? Um absurdo. A gente tem que parar com o conformismo de exigir só que o Toffoli saia do caso, da relatoria do caso. Ele precisa sair do STF. Ele precisa ser investigado. E se isso for verdade, se ele é dono de um resort, se ele é dono de um cassino, se ele está usando pessoas de laranja, ele tem que ser preso. É nesse lugar que eu... Veja, a pessoa tem um boteco com uma máquina de caça-níquel, vai presa. Imagina o quanto que não corre de dinheiro e de dinheiro que não é lícito, porque jogatina é proibida no país e assim por diante. Olha, se nós... onde isso pode dar? Do ponto de vista jurídico, né? Se nós formos a fundo e se tudo isso for verdade, e se o Toffoli for dono desse patrimônio todo, e resort, cassino e assim por diante, a gente pode estar diante de um ministro que comete crimes de falsidade ideológica, porque está colocando outro em seu lugar para ser o proprietário. Ocultação patrimonial, outro crime, porque é um patrimônio que está ali fingindo que não é dele, mas é. Também a gente pode chegar a acreditar que exista até mesmo, enfim, esses ilícitos todos sendo feitos por mais de 2, 3 pessoas. Como é que se chama isso? Organização criminosa. E daí por diante. É muito sério. Um ministro não pode ser empresário. Um juiz não pode ser empresário. Aliás, um funcionário público. Justamente para que essas relações aparentemente escusas não ocorram. E é o caso. Olha, o Tayayá, o tal do resort, ele está ligado, foi vendido parte dele para os irmãos Batista, que são amigos do Lula, que é amigo do Toffoli, aliás, é um amigo do meu pai. A gente tem essa compra feita por intermédio de um fundo, o Fundo REAG, que é um operador do Master que está sendo investigado pelo Toffoli. Quer dizer, é exatamente para que não ocorra isso que a gente está vendo as peças começarem a se juntar, que um juiz não pode ser empresário. Nós temos um juiz potencialmente empresário, potencialmente usando de laranjas para poder ser empresário. Sim. E está tudo certo. E o STF querendo fazer um código de ética, um código de conduta. Ele não tem condições de... Boa noite, Augusto Boa noite, Nunes. Paula, Marcília, Piotto. Boa noite, Costa. Bem-vindo sempre. Ele não tem condições de continuar no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Ele é um juiz sobre o qual pesam gravíssimas suspeitas aí de crimes cometidos por ele. É disso que se trata. Ou é empresário contemplado com um forte abraço, é o dono do avião que levou a turma lá para Lima. Isso. Então você vê a turma conversando. E tem outra coisa, não há código de ética, de conduta que resolva, até pela seguinte contradição. Para ser ministro do Supremo, eles não têm de ter ilibada reputação? Quem tem ilibada reputação não precisa de código de conduta. Basta continuar agindo como sempre agiu. O Toffoli foi longe demais. Ele tem de ser expulso do Supremo. Expulso do Supremo. Não estou sendo nem um pouco radical. Estou vendo as coisas como as coisas são. Como é que pode alguém que se mete nesses casos, que tem contra ele essas provas, pode continuar julgando quem quer que seja? Não pode mais. Não pode mais. Ele não precisa só apenas se afastar do caso Master. Ele precisa parar de julgar. E talvez, se me permite, a gente tenha de mudar a Constituição e parar de exigir reputação ilibada. Basta a gente exigir reputação. Eu acho que já é muito. Porque a gente está diante de um ministro que sequer reputação me parece que está tendo. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Piotto, só para trazer aqui mais um elemento, como essa história da cunhada do Toffoli se liga, se comunica com o caso do Master. Porque essa Meredith Participações, que tinha como sócios os irmãos do Dias Toffoli, vendeu a participação para o fundo do empresário Fabiano Zettel, que é quem?
cunhado de Daniel Vorcaro, que foi preso na semana passada, acho que ficou só 24 horas, já está solto. Mas essa é a comunicação. Então, parte dessa participação dessa empresa vendeu para o cunhado do Daniel Vorcaro, dono do Master. Desculpe, Paula, Pois não, Augusto. Eu queria mandar também uma boa noite para quem nos acompanha. Não tinha Claro. Boa noite, Agora Paula. sim, Piotr. Boa noite, Paulo Augusto, Marcília, Consta, seja bem-vindo a todos que nos acompanham também. Só um detalhe, né? Esta casa que nós vimos aí, do repórter, foi do Metrópolis que foi lá? Estadão. Né? Do Estadão, perdão, que foi lá. Este endereço está registrado na junta comercial, como ele alega ali. Ou seja, se é uma dessas hipóteses, como disse o Marcília, podemos investigar, mas isso é um registro formal na junta comercial. A sede desta empresa que é sócia, que já foi sócia, enfim, agora nós vamos pegar os detalhes, ela existe. E esse era o endereço. Como esse dinheiro foi levado, porque se vendeu, se continua dono, por que mora numa casa dessa e tem um resort? Se não é dono e recebeu esse dinheiro na venda, esse dinheiro foi para onde? Daí vem a história do Laranjal, como disse aqui o Marcília. Ou seja, mas só para pegar esse ponto que é bastante importante. O repórter foi a essa casa porque é esse o endereço do registro da empresa na junta comercial. E essa empresa está ali como uma das sócias desse resort. E os irmãos Batista estão em todas. Não, é incrível também. Esses aparecem bem meia hora. O Consta, acho que lembrou há pouco, né? Uma decisão do Toffoli liberou, inclusive, o pagamento da JF em relação àquele acordo de leniência. Veja como que 10 bilhões. Bom, daí vem a pergunta. Como que um ministro do STF pode ter um resort? Porque ele recebe como dono. Ali não parece, não é postura, né, Marcília? Não é postura de convidado, né? Não. Mas, enfim, sendo ou não, o próprio registro do irmão quer dizer, claro que tem alguma coisa. E essa coisa precisa ser investigada. Eu vou me juntar ao Augusto no ponto que já não cabe mais código de ética. Código de ética é para prevenir. Nesse caso, já tem um crime. Esse crime precisa ser investigado. E se o Supremo não vai fazer, então a única solução que temos sofre um processo de impeachment que tem que ser julgado no Congresso Nacional, no caso especificamente só no Senado da República, resolve esse problema e responde lá na primeira instância, porque daí o caso vai para a primeira instância. Porque esta saída, abre aspas, que está se discutindo nos jornais, saída honrosa para o Supremo, de tirar o caso do Toffoli, digamos, esquecer tudo e levar o caso para a primeira instância, não apaga a atuação do Toffoli em tudo isso que aconteceu. Isso demanda resposta. O caso do Master ser levado à primeira instância para ser investigado lá é uma coisa. A outra coisa, e que deveria ser, porque não deveria estar no Supremo, a outra coisa é tudo que o Toffoli já fez neste caso, indevidamente. Porque se o Supremo reconhecer que esse negócio tem que estar na primeira instância, precisa se apurar por que então ficou no Supremo. E o que foi feito, e o que não pode mais ser desfeito. Porque quantas provas, por exemplo, já foram analisadas apenas pelo Toffoli e pelo gabinete dele no Supremo Tribunal Federal? Nós estamos falando agora de preservação de material probatório, para usar uma expressão técnica, ou seja, das provas que estão lá.